Olá! No vídeo anterior eu comecei a explicar o sétimo mandamento e apresentar as implicações com relação ao cuidado com o nosso olhar. Dando continuidade então a esse capítulo 4, nessa parte dos 10 mandamentos ali, na seção dos deveres para com o próximo, né? Nós temos a primeira tábua da lei, os deveres para com Deus, primeiro até o quarto mandamento, e a partir do quinto mandamento, então, os deveres para com o próximo, dando continuidade ao estudo do sétimo mandamento. Como eu disse, a gente olhou para esse cuidado de guardar a mente por meio daquilo que se vê. Agora nós estaremos pensando um pouco com cuidado com o nosso ouvir e também nesse momento a gente vai falar a respeito do casamento cristão, as implicações com relação ao casamento cristão. Então, um ponto a ser destacado é com relação ao cuidado daquilo que se ouve. E isso não apenas a conversas, mas também músicas impuras, né, que acabam por sujar a mente e prejudicar a caminhada cristã. E o que acontece é esse cuidado que precisa ser considerado, e a gente tem um texto da palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 8, é um texto bem direto com relação a isso, e diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, existe esse cuidado, né? A obediência ao sétimo mandamento implica o cuidado também com aquilo que ouvimos. Para a gente então resistir aos impulsos carnais, nós temos que buscar a Deus e nos afastando assim de qualquer fonte de impureza. Por exemplo, retomando, né, aquela situação lá da esposa de Potifar, né, que quis se deitar com José, texto de Gênesis, capítulo 39, versículo 12, vai dizer: então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ou seja, ele fugiu dessa situação. Não ficou ali brincando, né, e menosprezando o perigo ali daquela situação. Não, ele foge. O texto da palavra de Deus também, as palavras do próprio Senhor Jesus, Mateus 5, 29 a 30. Se você quiser acompanhar a leitura desse texto, nós temos ele aí transcrito no nosso livro, na página 20. Diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, o Senhor Jesus trazendo essa situação, né, do perigo, do grande perigo, da situação que implica ali a imoralidade. Um outro texto também, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, foge o tracinho das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Também uma outra passagem trazida para o nosso Senhor Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Na oração do Pai Nosso. Então, tudo isso demonstra esse cuidado que está ligado a esse sétimo mandamento: não adulterarás. Resumindo, os compromissos pactuais exigem uma aliança de pureza pessoal. Então, aliança de
se entender pertenço, né, que se pertence a Deus e por isso a consagração a Ele. Pertenço ao meu Deus e me consagro a Ele. Pertenço ao meu cônjuge e me dou somente a Ele. Deus e meu cônjuge são minha alegria e meu prazer. Então essa é a disposição que indica a obediência do sétimo mandamento. Mas pensando também nesse sétimo mandamento, que modo esse sétimo mandamento informa sobre o casamento cristão? Então, primeiramente, ele diz algo sobre a fidelidade conjugal, ou seja, adultério é profanação do pacto conjugal. Aqui nós temos esse manual da liturgia de casamento da nossa igreja, da IPB, que diz o seguinte: recebe esta mulher que tem pela mão por sua legítima esposa, com o propósito de amar, honrar, defender, sustentá-la, cuidar dela e ser-lhe fiel em todas as coisas por todo o tempo em que Deus for servido, conservar ambos com vida? Então essa é a pergunta que é feita. E você recebe este homem que tem pela mão por seu legítimo marido, para amá-lo, honrá-lo, cuidar dele, ser-lhe submissa, ser e fiel em todas as coisas, por todo o tempo que Deus for servido, conservar ambos com vida? E a resposta, sim. Então, essas perguntas sendo feitas ali no casamento e sendo respondidas, né, a resposta ali nesse pacto conjugal. Então, o pacto envolve muito mais do que a fidelidade sexual. Trata-se da dedicação incondicional e vitalícia do bem-estar para com o cônjuge. Então, o sétimo mandamento ele é quebrado quando, por exemplo, o cônjuge deixa de amar, deixa de honrar, deixa de cuidar ou permanecer honesto, né, com o outro. Por exemplo, existe o pecado, né, do sétimo mandamento quando um dos cônjuges alimentam segredos, encobertam pequenas infidelidades e, por exemplo, se o marido promete que não vai desperdiçar o dinheiro e desperdiça, ou a esposa, né, que diz que sairia para estudar, por exemplo, e falta da aula e vai ao shopping. Então são pequenas coisas, mas que no entanto estão assim desobedecendo diretamente o sétimo mandamento. Um outro exemplo, o marido, né, quando falha, ele falha quando ele deixa de ser uma fonte de amor para a sua esposa, quando deixa de defender a sua esposa, quando negligencia o sustento ou o cuidado para com a esposa, ou a esposa também, ela quando não acata a liderança do marido. Então, tudo isso está relacionado a esse sétimo mandamento de não adulterar. Um aspecto também que deve ser tomado em conta, o sétimo mandamento afeta, né, o entendimento com relação à regularidade conjugal, né, com relação ao divórcio e o novo casamento. O sétimo mandamento, não adulterarás, inibe o divórcio. E para Deus, os únicos motivos válidos para a separação conjugal são o adultério ou o abandono obstinado. E a gente tem uns textos que mostram a respeito disso, né? Essa ideia do mandamento, do sétimo mandamento e a forma como Deus se desagrada do divórcio. Quando nós olhamos para o texto de Malaquias, no capítulo 2, versos 13 a 16, diz assim: ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão? E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal,
sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um, ele buscava a decência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E o texto de Mateus, capítulo 31 e 32, que vai dizer também com relação aos motivos, né, que são aceitos para o divórcio. Mateus 5, 31 a 32 diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltero. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. As palavras do próprio Senhor Jesus. E o texto também de 1 Coríntios, capítulo 7, dos versos de 10 a 15. Se você quiser acompanhar a leitura, nós temos esse texto transcrito aí no livro, na página 21, 1 Coríntios 7, 10 a 15. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, as situações, né? Ou da relação da traição, né? Ou no caso do abandono obstinado. Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 139, nós encontramos: quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? A resposta: os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o adultério, a fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida do casamento, ter mais de uma mulher ou mais de um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, os cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos ou quer nos outros. Então, a abrangência que está assim sendo demonstrado nesse mandamento, não adulterarás. Então, por causa desse mandamento, a igreja ela recebe membros e pessoas civilmente casadas. Então, casais cristãos ligados em regime de união estável precisam se casar antes de professar sua fé.
e os cristãos divorciados são admitidos após a avaliação pela liderança da igreja das causas, né, da separação. E aí a gente tem essa nota sobre o casamento civil e vale lembrar, então, se existe uma situação que foge desse padrão, antes de você procurar, então, se ligar à igreja, né, ou professar sua fé, é importante você conversar com uns dos pastores da igreja e para chegar aí, então, à regularização dessa situação. Nós precisamos lembrar que todos esses mandamentos provêm de um Deus libertador. Quando a gente vê lá o início de Êxodo 20, né, Deus se colocando, se mostrando como esse Deus que tirou o povo da casa de servidão, ele apresenta esses mandamentos também para que esse povo, para que nós sejamos verdadeiramente felizes e livres, né? E dessa forma, então, nesse sétimo mandamento, nós buscando e vivendo essa pureza, né, e buscando a obediência desse mandamento, nós então podemos viver verdadeiramente felizes, livres, e quando nós então lidamos com a sexualidade de maneira correta e tendo os nossos relacionamentos segundo a orientação de Deus. Aí, se você de repente tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, aí na página nova, na sua página do curso Novos Membros, você tem a aba PIR, você pode então estar mandando ali a tua pergunta ou a tua observação, e também no próprio painel, né, do curso tem lá um campo de perguntas e respostas. Você clicando ali, você tem acesso às perguntas e às observações que foram, as perguntas e respostas, né, que foram enviadas. Você tem acesso ali a esse conteúdo, as perguntas e as observações. Isso é uma forma de nós termos esse contato, uma forma então de ter essa interação dentro do nosso curso online Novos Membros. Eu tenho ressaltado a questão das atividades. É importante, então, nós temos assim incentivado, né, a habilidade de memorização dos trechos da Palavra de Deus, e essa é uma forma de você se dedicar e ter esse exercício, né, de trazer na memória ali os trechos da Palavra de Deus. E o exercício dessa lição, desse capítulo, é você memorizar o sétimo mandamento. Então, lembrando que os mandamentos, né, estudados até aqui, é importante você estar com eles memorizados, e agora o desafio é de você memorizar o sétimo mandamento. É importante, então, depois de você terminar o estudo, terminar a lição, você marcar como concluído, né? Você marcar a lição como concluída, e dessa forma, para que você então venha estar concluindo o curso e podendo baixar no final do curso o seu certificado, é preciso que você não deixe de marcar a aula como concluída. Então, se Deus nos permitir, nós nos encontraremos na aula seguinte sobre o 8º e o 9º mandamento, e o meu desejo é que Deus te abençoe, que nós venhamos a nos encontrar na próxima aula. Que Deus te abençoe, então, fique na paz do nosso Senhor Jesus.